Com o judiciário do jeito que anda, quem é que precisa de praça da apoteose ou de uma viagem muito emocionante para poder se divertir neste carnaval? Nossa folia girará em torno do conteúdo da reunião secreta vazada por algum bonitinho lá do STF para a mídia. Meu amigo Peter Turguniev, do canal Ancapso, acha que foi o Alexandre de Moraes e nesse vídeo eu vou te contar por que ele acha isso. Já o Dr. André Marcília aposta que foi um vazamento com autorização coletiva, do tipo, vamos mostrar para a população que todos nós no STF, pelo menos a maioria de nós no STF, apoiamos o Dias Toffoli. Mas se você pensa que o tema Dias Toffoli Banco Master foi o único assunto abordado nesta reunião secreta, você está muito enganado. Neste vídeo eu também vou abordar um tema de suma importância para você entender no que transformaram nossa República Bananeira, que envolve Fábio Faria, Dias Toffoli e causas bilionárias do setor de álcool e açúcar no país. Pois é, se o seu quilo de açúcar está ficando mais caro, pode ser que tenha a ver com tudo isso. E eu ainda tenho que comentar, porque ontem eu disse a vocês, né? Poxa, que poder tem o ovo que tudo vê. Todos os holofotes saíram dele, pregaram em Toffoli, e a sensação que a gente está tendo é que Toffoli serviu de boi de piranha para salvar o ministro Alexandre de Moraes. Mas eu não perco mais nenhuma avaliação, porque no dia de ontem, a Polícia Federal mandou avisar que tem um relatório sendo preparado onde constam mensagens de um bate-papo entre Vorcaro e Alexandre de Moraes. Fica comigo até o fim que eu vou te contar tudo tintim por tintim. Agora eu só quero pedir o seu like, ele é muito importante pra gente. Quanto mais like tiver, mais o YouTube entrega o conteúdo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, passa o olho em tudo, confere tua inscrição e o sininho. E se você acha que o nosso trabalho aqui tem alguma relevância para ajudar o Brasil a abrir cada vez mais os olhos, por favor, compartilhe nosso link aí nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, por onde você anda, enquanto você os tem. E vamos começar pela minha reclamação de anteontem, né? Poxa vida, nenhum trecho faz menção ao Alexandre de Moraes dentro desse relatório de 200 páginas? Não. O relatório que menciona Alexandre de Moraes serão outras páginas, fora essas 200, segundo o que informa a Polícia Federal, que avisou que está preparando relatório sobre menções a Moraes no celular de Vorcaro. Como mostrou, né, a coluna do Metrópolis, o ministro Ovo que tudo vê esteve pelo menos 2 vezes na mansão de Daniel Vorcaro, no Lago Sul, em Brasília, e em uma dessas ocasiões, Moraes conversou brevemente com o então presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, e a gente cobriu isso aqui. Na época, Vorcaro tentava viabilizar a venda do Banco Master ao BRB e, ao mesmo tempo, a mulher de Alexandre de Moraes, senhora Moraes, mantinha um contrato de consultoria de 129 milhões com o Banco Master. As informações sobre o novo relatório da PF a respeito do celular de Vorcaro citando Moraes foram publicadas também pela jornalista Malu Gaspar em O Globo e confirmadas pela coluna do Metrópolis. Então, Malu Gaspar, muito obrigada, porque eu fiquei assim, poxa, que poder é esse que esse ovo tem, meu Deus do céu? Eu continuo com a pipoca preparada. Se sair no meio do carnaval, então será ótimo. Vamos avançar que eu quero comentar com vocês a respeito de um outro tema que aconteceu na mesma reunião, onde toda a turma do STF bateu um papinho com Dias Toffoli e acabou convencendo a ele entregar por vontade própria, livre, espontânea vontade, o caso Master para outra relatoria, que hoje a gente já sabe que caiu com André Mendonça. Trata-se de um enredo muito obscuro que envolve Fábio Faria, Vorcaro e voto de Toffoli em causa bilionária no STF. Eu dei destaque para o texto a partir daqui. Amigo íntimo de Vorcaro, Fábio Faria aparece inúmeras vezes em conversas resgatadas pela Polícia Federal no celular do dono do Master, o ex-dono do Master. Os dois, Fábio e o Vorcaro, tinham negócios em comum e o ex-ministro das Comunicações, que é o Fábio Faria, funcionava como uma espécie de elo entre Vorcaro e o meio político. Será que tem negociação envolvendo Fábio Faria na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB? Não sei. Em uma das mensagens encontrada pela Polícia Federal e relatada nas 200 páginas que a corporação enviou ao Supremo nesta semana, Vorcaro informa Fábio Faria que Toffoli, prestem atenção, poderia mudar o voto em um julgamento envolvendo ações indenizatórias decorrentes do controle estatal de preços no setor sucro-alcooleiro, açúcar e álcool, nas décadas de 1980 e 1990 que estão sendo julgadas agora.
Bem, se votar contra a usina era mesmo a intenção do ministro, parece que depois que Fábio Faria conseguiu mexer os seus pauzinhos, o ministro mudou de posição. O julgamento terminou com os votos de Edson Fachin, Cássio Nunes e Toffoli a favor da usina Alcídia. Gilmar Mendes e André Mendonça votaram contra, ficaram vencidos. O resultado rendeu à usina 1,5 bilhão de reais a serem pagos pela União. União, você já entendeu, né? Meu dinheiro e seu dinheiro. Considerando valores atualizados pelo IPCA do IBGE, mais juros de 0,5% ao ano. Vorcaro não tem papéis da usina Alcídia, tá? E por que Vorcaro ficou desconfiado sobre o posicionamento de Dias Toffoli na questão? Ele se baseou no fato do ministro, 8 meses antes, ter votado contra os interesses de outra empresa do ramo, a Raízen Energia, em um processo idêntico ao da usina Alcídia. Neste último caso, Dias Toffoli entendeu que a Raízen, hoje controlada por André Esteves, dono do BTG Pactual, não tinha direito à indenização. A decisão fez André Esteves perder uma causa que lhe renderia 125 milhões de reais em valores corrigidos. Entre a discussão de um caso e outro, a segunda turma não tratou do tema, ou seja, Toffoli votou de um jeito em um caso e de uma forma completamente diferente no outro caso, idêntico. Ambos os casos já tinham tramitado em instâncias inferiores. O assunto sobre os créditos da usinas foi tratado na reunião entre os ministros do Supremo na quinta-feira. O encontro resultou na saída de Toffoli da relatoria do caso Master. O ministro foi cobrado a explicar as mensagens que envolvem seu voto no tema e que foram consideradas pela PF como suspeitas de tráfico de influência. Eu preciso continuar para a gente ser convencido de que existe muito, mas muito tráfico de influência? Muito mais do que a gente possa imaginar? Não, né? Óbvio que não. Agora sim a gente chega na bomba do vazamento do conteúdo da reunião, onde emparedaram Toffoli e obrigaram ele a entregar, de livre e espontânea vontade o caso Master para outra relatoria. E o Poder 360, a gente fez uma matéria bastante extensa, só para vocês terem uma ideia. Vale cada frase, tá? Eu aconselho a todos a pararem e lerem. Mas eu vou no resumão da Folha do São Paulo, que aí a gente ganha mais dinamismo aqui no vídeo. Ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Toffoli em sessão secreta. O magistrado afirma que não registrou conversa nem fez relato dela a outras pessoas e integrantes do tribunal se dizem perplexos com a precisão de suas falas reproduzidas pelo site Poder 360, que trouxe uma minúcia absurda. Mas eu vou aqui no resumão da Mônica Bergamo, que é o seguinte, os diálogos vieram à tona através da reportagem do Poder 360, magistrados já enviaram inclusive a reportagem a Toffoli. Toffoli já negou, tanto aos ministros quanto à coluna, ter feito qualquer registro. Abro aspas para ele. Não gravei e nem relatei nada para ninguém. Em seguida, levantou a suspeita de que algum funcionário no setor de informática pode ter feito a gravação. Pode. Vocês sabiam que no Brasil já aconteceu até uma CPI dos grampos ilegais? Em São Paulo, pois é, juiz, desembargador, empresário, dono de banco, político, todo mundo grampeado ilegalmente. Não seria o caso da sala estar grampeada? Não sei. É só uma suposição. Então, os magistrados afirmaram à coluna que a situação é sem precedentes, de perplexidade e desconforto, gerando uma quebra de confiança inédita. Não, a quebra de confiança na corte não é inédita, diga-se de passagem. Disseram ainda que os diálogos selecionados por quem fez a gravação trazem apenas trechos favoráveis a Toffoli e não mostram a complexidade do que foi discutido na sessão, como, por exemplo, este tema que eu troquei em miúdos aqui com vocês. A reportagem começa dizendo que a reunião teve um forte tom político, eu nunca vi isso, mas tudo bem, é o Brasil das bananas, e uma busca de autopreservação por parte de todos os ministros. Eles estão tentando salvar a instituição, custe o que custar, mesmo que custe esfregar a moral toda na lama. Enfim, Gilmar Mendes, trocando em miúdos, disse, abro aspas, eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo de seu tempo, nesse caso Master aqui no STF, que contrariam a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar, fecho aspas. Carmen Lúcia diz, abro aspas, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo, a população está contra o Supremo, fecho aspas. E aí ela disse, apesar de ter uma confiança em Dias Toffoli, a gente precisa pensar na institucionalidade. E aí vem, influx in the trust,
Será? Olha o que Fux falou. Abro aspas para ele. O ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele, acabou. Eu não sei ainda o que vocês estão discutindo. Fecho aspas. Moraes não teve falas literais publicadas, mas aparece como um duro crítico da Polícia Federal que entregou ao presidente da Corte, Edson Fachin, o relatório que culminou na saída de Toffoli do cargo. Para Moraes, não tinha que ter entregue relatório na mão de Fachin, na mão do chefe. Onde já se viu isso? Justamente um relatório que prejudica o coleguinha? Ah, não, imperdoável, insustentável esse negócio da Polícia Federal. Mas é aqui que o meu amigo Peter Turguniev, do canal Ancapso, detém a sua análise de que pode ter sido o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele não teve falas literais publicadas. Pode ser, pode ser. E para você que tem alguma esperança e fé nos mudinhos do Bolsonaro, Nunes Marques aparece dizendo: para mim, isso é um nada jurídico. Em seguida, ele criticou Fachin. Abro aspas para ele. Isso é um absurdo. O juiz lá da comarca do interior passará a ser comandado pelo delegado local se aceitarmos esse tipo de situação. Acabou o poder judiciário do Brasil. O senhor Fachin não pode colocar em votação a arguição. Minha sugestão é que o ministro relator do processo faça uma proposição dizendo que não é impedido nem suspeito e coloque os argumentos dele diante do que foi apresentado e a gente vota. E pelo que vi aqui, ele terá a maioria. O ideal seria unanimidade, presidente. Mas estou falando mais sobre encaminhamento, pois do mérito não tenho dúvidas. Nunes Marques. Gente, nós estamos no fundo do poço e descobrimos que além de estarmos no fundo do poço, nós temos porão. O André Mendonça deu ar da graça dizendo o seguinte, abro aspas para ele. Tem uma questão sobre o que é descrito com relação íntima do ministro Toffoli. Isso não existe. Está aqui claro que não existe relação íntima em 6 anos, só com 6 minutos de conversa. Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública, então isso está descartado. Fecho aspas. Cristiano Zanin mandou, aspas, sou há 1 ano e meio relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ. E a Polícia Federal até hoje mandou para mim muito menos informação do que essas 200 páginas com fotos de satélite, cruzamentos de celulares. Isso aqui, tudo é nulo. Fecho aspas. Eu disse a vocês sobre o risco de nulidade de todo o processo. Flávio Dino, excelentíssimo ministro, disse, aspas para ele, essas 200 páginas, para mim, são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política. Presidente, em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nessa cadeira. E essa cadeira tem bônus e ônus. Eu acho que não adianta pensar nessa cadeira só no bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Fecho aspas. Se vocês me perguntarem, vovó, o que você acha da institucionalidade da presidência? Eu diria, poxa, deveria ter sido resolvido isso mesmo, Toffoli. Você está afastado não só do caso, como da corte, e nós vamos mandar investigá-lo. Mas é eu, né? Eu não sou Fachin, né? Não sou. E apesar de todas essas falas, os magistrados concluíram que o melhor para o STF era o afastamento de Toffoli. É isso que a gente não entende. Se ele foi tão apoiado, se tudo que ele fez estava certo, se tudo estava ok, por que o afastaram? Este é o ponto. Brava gente, na justiça não existe a possibilidade do juiz pegar uma causa e dizer assim, olha, eu não quero essa causa não, e despachar para outro juiz. Ele vai recepcionar, vai ser protocolado que ele recebeu a causa, o processo, e se ele não quiser, ele tem que deixar protocolado, registrado qual é o motivo. E só cabe um motivo, suspeição, que entra na cobertura da possibilidade dele ser ou amigo ou inimigo das pessoas envolvidas. Entenderam? Então, se ele fez tudo certo, se estava tudo ok, por que ele foi afastado? Por que ele pediu afastamento? O que ele justificou? Que é para salvar a institucionalidade do STF? Me diga em que lei, em que artigo está escrito que ele pode fazer isso. Ele não pode. Aliás, a gente tem que rever os nossos valores, né, do que o STF pode e não pode, baseado apenas no nosso Código Civil, Penal, Constituição Federal e o que o valha. Enfim. A suspeita que ele gravou os próprios colegas tem o condão de isolar o magistrado na corte, segundo um dos seus integrantes, já que houve quebra de confiança. Sim, pero não muito. Deixa eu mostrar para vocês o que o professor André Marcília acha
desse imbróglio todo do vazamento. Consta. Isso me leva a crer o seguinte, que se foi essa reunião, creio que essa foi parte da reunião. E isso aqui interessa a eles vazar. Por quê? Porque mostram que eles estão unidos entre eles e que o Toffoli é um grande cara, porque partiu dele. Embora ele vencesse, se isso fosse a votação, segundo consta aqui, ele é um grande cara. Então ele falou, para o bem da nação, eu entrego o processo. Mesmo que eu vá vencer se isso for a votação. Quer dizer, ficou bem para o Toffoli, se essa foi a reunião, e ficou bem para o STF, que se mostra unido em torno do Toffoli. Acho que é essa a mensagem que eles quiseram passar. Se foi essa a reunião, se essa foi mesmo a reunião, eu tenho minhas dúvidas, mas se foi essa mesma reunião, esse vazamento, eu tenho uma séria desconfiança de que foi acordado entre todos. Eu também tenho uma séria desconfiança de que ali todo mundo acordou tudo. Inclusive, eu estou aguardando o dia em que vazarão as condições que Dias Toffoli impôs entregar a relatoria para quem quer que tenha sido. Aguardemos. A pipoca já está preparada. Doutora Fabiana Barroso comentou o seguinte: Mendonça fala em crise institucional, descarta a relação íntima, porque foram 6 minutos, valida a república do colega e ainda diz que, se evento for critério, todos somos suspeitos. No fim, vira blindagem corporativa e a investigação perde qualquer seriedade. Aí a doutora Fabiana ainda fala, espero ter tido a impressão errada. Não, Fabi, você não teve a impressão errada, minha amiga. Tá certinho. A impressão que todos nós tivemos foi exatamente essa. É o cheiro de pizza no sabor que você quiser. Lá tem para todos os gostos. Eu sei que no final das contas pode ser frustrante para você acompanhar todas as notícias e, apesar de tantas emoções, vislumbrar num futuro não muito distante que tudo vai dar em nada mais de uma vez. Ter conhecimento da opinião dos magistrados a respeito de todo esse escândalo envolvendo Dias Toffoli assim na nossa cara é apavorante. Querido, querida, você não tem noção de como está a situação financeira do Brasil. Está um pouquinho pior do que você vislumbrou. Olha, o mundo está desabando na cabeça de Dias Toffoli. As autoridades responsáveis por repreender Dias Toffoli, penalizar Dias Toffoli, afastar, mandar investigar, disseram o quê? Não, tá tudo bem. É igualzinho a situação financeira do Brasil. Então nós temos um ano muito duro para trilhar. Se você já está sentindo no seu bolso os efeitos da gestão irresponsável e perdulária de Luiz Inácio, passou da hora de você entender que mais cedo ou mais tarde você vai precisar de uma renda extra ou, quiçá, ganhar dinheiro de verdade por ter perdido o emprego ou pelo seu salário não estar dando para mais absolutamente nada. É por isso que eu recomendo muito o método do Daniel Alvarenga, que é youtuber de direita, desenvolveu um método magnífico que vai te ensinar de bate-pronto a ganhar dinheiro pela internet. Você pode trabalhar 1 hora só por dia, 2 horas por dia. Imagina o tempo que você fica aí, rolando o dedinho no seu celular. Se você converter metade desse tempo em dinheiro, saiba que isso é possível. Você pode trabalhar a partir da sua casa ou de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão com a internet, e isso acontece em diversos segmentos. Você não precisa colocar a cara para bater como eu faço. Eu sou jornalista, por isso que a minha cara está aqui. Mas você tem ótimas opções para trabalhar pela internet sem mostrar a cara. Você pode trabalhar na sua profissão pela internet. Você só precisa saber dominar as ferramentas, e é exatamente isso que o Daniel Alvarenga vai ensinar para você. No link que eu deixo aqui na descrição e no comentário fixado, você vai parar direto no WhatsApp dele e ele vai liberar lá para você 3 aulas gratuitas para você entender melhor do que a gente está falando e aí tomar uma decisão com mais segurança. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida da mesma forma que eu mudei a minha. Só de não ter que levantar às 5h30 da manhã, pegar carro e enfrentar trânsito, arriscado a tudo, violência, e poder trabalhar da minha casa, qualquer lugar que eu quiser, isso não tem cartão de crédito que pague. Falo sempre aqui para vocês. Eu acabei de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro porque um familiar meu ficou muito doente, ficou internado 4 meses e eu simplesmente precisei abandonar a minha vida em São Paulo para vir para o Rio para apoiar o meu familiar. Eu só consegui isso porque eu trabalho pela internet. Isso pode estar ao seu alcance também. Não perde mais tempo. Eu garanto que você vai ganhar muito mais do que qualquer CLT. Corre no link que está na descrição e no comentário fixado. Depois você vem aqui e me conta como foi. Eu não posso ir embora antes de comentar com vocês a respeito das movimentações das próximas manifestações, né? Dia 1º de março, a mais falada que vai ser em São Paulo, vai ter também em Minas Gerais e, se eu não me engano, lá no Rio Grande do Sul, né? Se eu não me engano. Então, assim, é fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli, e eu queria tanto que constasse também liberdade para o presidente Bolsonaro.
tanto, tanto. Mas tá valendo. Tá valendo. Deixa aí nos comentários para mim de onde você é e se você vai estar presente. Conta também se na sua localidade, na sua região, vocês estão se programando para fazer um oba-oba no dia 1º de março. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem Pix, eduardcravaleria@gmail.com, que esse fim de semana, no Carnaval, vai funcionar como Pix aniversário, porque domingo eu faço 57 anos. E você pode aproveitar e mandar um presentinho para mim, a gente sempre está precisando, tá bom? Senta o dedo no like, compartilha, valer e vão para os comentários, que a gente vai bater um papo absurdo durante esse Carnaval. E vai para os comentários, porque a gente vai conversar muito este fim de semana durante este Carnaval. Beijo no coração, obrigada por ter ficado até aqui. Fui.